Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. E hoje, para finalizarmos a série Aliviando a Infecção, com a aula Aliviando a Diarreia Infecciosa. E essa aula ela é de suma importância, porque agora nós já sabemos quais são os principais mecanismos fisiopatológicos que os micro-organismos podem causar diarreia, e nós sabemos também quais são os sintomas que precisam ser combatidos com os tratamentos. Nem toda diarreia infecciosa precisa ser tratada com antibiótico. Na verdade, a minoria precisa ser tratada com antibiótico. Nós temos, inclusive, uma diarreia que é causada por antibiótico. Nós vamos ver nessa aula que o tratamento é a reposição da flora intestinal. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes para que nós possamos tratar o assunto com todo o detalhamento e aprofundamento que sempre fazemos. Vamos direto para o nosso PowerPoint para entendermos como foi construída essa série Aliviando a Infecção. Aliviando a Infecção é uma série em 4 episódios. Se você não assistiu ainda os episódios anteriores, já falamos sobre o tratamento da infecção urinária. Agora estamos falando sobre o tratamento de uma outra infecção bastante comum e bastante importante na saúde, que é a infecção diarreica, que é a infecção intestinal. E esse episódio, como eu já havia falado, é o episódio de número 4, aliviando a diarreia infecciosa. Aliviando com o quê? Com antibióticos também, mas aliviando com antidiarreicos, aliviando com repositores de flora, aliviando com reidratação oral. Existem várias formas de aliviarmos a infecção, a diarreia infecciosa. Essa é a primeira parte. Tentaremos manter ali de 50 a 60 minutos aproximadamente essa aula. A segunda parte você já vai ver na sequência. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou o fundador aqui do canal Posologia, sou formado em farmácia, graduado em farmácia, com pós-graduação em bioquímica e também em biologia molecular. Aqui na tela vocês podem ver diversos contatos meus. Você pode entrar em contato através das redes sociais, você pode entrar em contato também através do meu e-mail. E tem um QR Code muito importante, um QR Code para você ser membro do canal. Professor Sérgio, o que é que eu ganho sendo membro do canal? Sendo membro do canal, você vai ter acesso a vídeos, ao conteúdo exclusivo para os membros do canal. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo na data em que ele foi publicado, o curso de antibiótico terapia que estava liberado para todos, agora ele é exclusivo dos membros do canal. Você também terá acesso ao meu grupo do WhatsApp. Poderá tirar dúvidas diretamente comigo. E é claro que, sendo membro do canal, você também vai estar ajudando a todas as pessoas a ter acesso gratuito ao material, ao conteúdo que eu produzo. Qual vai ser o conteúdo dessa primeira parte do episódio Aliviando a Infecção? Nós vamos dividir essa aula em 4 partes. Na primeira parte, iremos falar sobre um homem com a disenteria por shigelose. E aí nós já temos um ponto bastante interessante, porque a disenteria, nós já vimos no episódio passado, quem não assistiu o episódio passado, volta lá e assiste. A disenteria é uma diarreia que vem junto com as fezes, sangue. Se vem sangue, existe um micro-organismo que invadiu a mucosa. A shigelose é uma doença causada por uma bactéria chamada Shigella, uma das principais espécies, a Shigella dysenteric, que é muito patogênica, causa uma diarreia extremamente patogênica, extremamente perigosa. E nós iremos abordar essa disenteria por shigelose e como ela deve ser tratada com antibiótico terapia.
Será que shigelose é tratada apenas com antibiótico terapia? Não necessariamente, mas iremos abordar qual é a utilidade dos antibióticos no tratamento da shigelose. Na segunda parte desse vídeo, iremos ver qual é a relação entre sintomatologia pela shigelose, a disenteria, a perda de sangue, as cólicas, o tenesmo, por que tudo isso acontece e quais são os mecanismos pelos quais essa bactéria causa essa sintomatologia. Terceira parte da nossa aula, iremos falar sobre loperamida. Loperamida é um antidiarreico. Será que loperamida é utilizado para diarreia aquosa e para disenteria? Ou será que existem benefícios para um tipo de diarreia ou para outra? Qual é a necessidade, qual é o uso da loperamida em cada um desses tipos de diarreia? E na quarta parte da nossa aula, iremos falar sobre a diarreia do viajante. A diarreia do viajante quando ela é leve e a diarreia do viajante quando ela é grave. Quais são os procedimentos que devemos tomar em cada um dos tipos de diarreia do viajante? Isso será abordado nessa primeira parte da nossa aula, aliviando a diarreia infecciosa. E nós já vamos começar com um caso clínico. O caso clínico diz o seguinte: MT, ele é um homem de 60 anos. E aí, Carol, a gente já tem que compreender alguns fatores importantes, que são chamados de fatores de risco. Um homem com 60 anos, um idoso, com diarreia, a depender, claro, do tipo e da gravidade da diarreia, mas normalmente nós encaramos como uma diarreia grave. Diarreia em idosos é uma situação grave. Essa diarreia nesse senhor de 60 anos, ele foi hospitalizado porque a diarreia ela era sanguinolenta, o paciente também apresentava febre. Então vejam só, vamos tentar raciocinar dentro desse contexto. O paciente tinha 60 anos, é o nosso primeiro ponto de destaque. O paciente tinha uma diarreia sanguinolenta, que eu já falei para vocês, é uma disenteria. Segundo ponto de destaque, porque a disenteria por si só já é uma forma mais grave da diarreia. O paciente apresenta febre também, indicando que, de certa forma, existe uma reação imunológica em curso. 2 dias antes, ele notou o aparecimento de febre, de dor abdominal, de cólicas e 6 a 7 evacuações aquosas. Veja que ele, quando foi internado, a diarreia ela era sanguinolenta. Agora são evacuações, antes eram evacuações aquosas. A diarreia dele, desde então, piorou para 10 a 12 evacuações de pequeno volume, mas que apresentava sangue e muco. E aí vem o nosso terceiro ponto de destaque. O que aconteceu com o paciente para que, nesse intervalo de tempo, a diarreia se tornasse mais grave? Além de sanguinolento, o número de evacuações muito maior. Muito provavelmente indicando também uma situação de desidratação muito pior. MT, ele tinha retornado há 2 dias de uma viagem de negócios a Bangladesh. Quarto ponto de destaque. Ele fez uma viagem. Nós iremos falar na segunda metade dessa aula que os pacientes, ou melhor, as pessoas, quando elas viajam para um outro local, elas estão expostas a uma ecologia micobacteriana, ou melhor, uma ecologia bacteriana diferente daquela na qual estão acostumadas. Isso significa dizer que quando o paciente sai do Brasil e vai para Bangladesh, esse paciente, essa pessoa, ela está exposta a micro-organismos que normalmente ela não está acostumada.
que isso significa? Que ao ser exposto a micro-organismos que normalmente aquela pessoa não está acostumada, ela pode muito facilmente contrair uma infecção e muito facilmente essa infecção ela pode ser grave. Continuando na leitura do caso clínico, na sua admissão, a temperatura dele era de 38,3 graus Celsius, ou seja, estava em estado febril. O estado físico revelou um homem gravemente doente, com dor abdominal, com sintomas de desidratação, mas essa desidratação era leve, quinto ponto de destaque. A suspeita inicial da disenteria de MT recai sobre shigellose. E aí eu pergunto para você, caro aluno, que está aqui assistindo esse vídeo, você conhece ou já conheceu algum paciente com shigellose? Esse paciente que você conhece ou que você conheceu apresentava sintomas graves? Qual era a idade desse paciente? A shigellose, por si só, é uma infecção intestinal mais grave. O micro-organismo ele é mais virulento. Quando nós consideramos a faixa etária uma criança, um idoso, isso se torna potencialmente perigoso, como nós veremos mais à frente. Então, o paciente ele foi diagnosticado com shigellose. Pergunta é: será que nosso paciente se beneficiará usando antimicrobianos para tratar o suposto diagnóstico da shigellose? Será que shigellose, a infecção por shigella, é um pré-requisito para usarmos antibióticos? A gente vai ver nessa aula também. Antes de falarmos do tratamento propriamente dito, vamos conhecer a mortalidade por shigella comparado a uma outra infecção intestinal importante por um micro-organismo chamado de E. coli enterotoxigênica. E esse nome, enterotoxigênica, não é à toa. Ela produz uma toxina. Nós vamos ver na segunda parte do aliviando a infecção intestinal, a diarreia infecciosa, que essa toxina pode trazer uma complicação muito importante. Então, nós temos aí um gráfico mostrando a mortalidade por shigella e a mortalidade também pela E. coli enterotoxigênica causada por disenteria. O azul é a shigella e o vermelho é a E. coli enterotoxigênica. Claramente, nós podemos ver que infecção por shigella é muito mais mortal. Infecção por shigella é muito mais perigoso. E nós podemos ver também que a mortalidade ela não é desprezível. A mortalidade, por exemplo, menor para a shigella gira ali em torno de aproximadamente 5%, o que é uma mortalidade muito alta, mostrando a importância de iniciar o mais rapidamente possível o tratamento de uma shigellose. Infecção por shigella é importante, é perigosa. 5% das pessoas elas têm como desfecho a morte. Mas 5% parece ser um número extremamente pequeno quando nós falamos dessa faixa etária onde nós apresentamos um pico aqui. Essa faixa etária que vai aproximadamente ali dos 2 anos ou quase 2 anos de idade até aproximadamente 7, 8 anos de idade. Essa faixa etária, a mortalidade pode chegar até 35%. 35%. Se é uma criança com shigella, a preocupação ela tem que ser extrema. Se é uma criança com shigella, o risco de que o desfecho seja a morte é muito grande. Então, a gente precisa se preocupar. Então, não vamos nos preocupar com crianças, mas adultos. Será que adultos precisam de uma preocupação também? Veja adultos aqui, gente. A mortalidade em adultos varia em torno ali de 10 mais ou menos até mais de 20%.
23, 25%. O que também é muito grande. Então, independentemente da faixa etária, infecção por Shigella é um risco de morte. Mas é claro que, se nós estivermos considerando crianças, esse risco de morte ela é ainda maior. Antibiótico terapia na shigelose. Para que serve? Para reduzir a duração da doença, que ela é autorresolvida. Se o paciente não tiver o desfecho da morte, normalmente de 5 a 7 dias a infecção é resolvida. Se o paciente utiliza antibiótico, esse tempo reduz para 3 dias, o que é extremamente importante e às vezes essencial para a sobrevivência do paciente. O paciente que tem um tempo de doença de 7 dias reduzido para 3, essa pode ser a diferença entre a vida e a morte. Também reduz os riscos, claro, de morte, como eu acabei de falar, e de complicações graves. Só que uma complicação grave é produzida justamente, na grande maioria das vezes, pelo uso do antibiótico. Então, a gente precisa utilizar o antibiótico, mas com certo cuidado, com monitoramento do paciente para que o desfecho não seja uma complicação chamada de síndrome urêmica hemolítica. A gente vai ver isso na segunda parte dessa aula. Mas é essencial o uso de antibióticos para reduzir o tempo da doença e para que o paciente não tenha como desfecho a morte, reduz o risco de morte, reduz o risco também de complicações. Se nós estivermos considerando, por exemplo, o Brasil, no Brasil predomina uma espécie de Shigella chamada de Shigella sonei. A Shigella sonei, ela tem uma virulência relativamente baixa. As espécies que têm uma virulência alta é a Flexneri e a Dysentery. Então, se uma pessoa viaja do Brasil e vai para os Estados Unidos, e vai para o Canadá, e vai para boa parte da Europa, a incidência da espécie Shigella sonei é a mesma do Brasil. A exposição que essa pessoa tem nesses países é semelhante à exposição que tem no Brasil. Então, o risco de contrair uma infecção por Shigella, ela é muito menor. Mas quando nós observamos, por exemplo, os nossos vizinhos sul-americanos, quando nós observamos a Ásia como um todo, a grande maioria da Ásia, quando nós observamos a região norte da África, predomina Shigella flexneri, que é uma Shigella onde a virulência é muito maior do que a Shigella sonei. É um micro-organismo diferente da Shigella sonei. É um micro-organismo onde o paciente que sai do Brasil e vai, por exemplo, para a África, e vai, por exemplo, para a Ásia, e vai, por exemplo, para outros lugares onde a exposição à Shigella flexneri é maior do que no Brasil, a chance dessa pessoa adquirir uma infecção ao se alimentar, ao beber líquidos nessas regiões que possam estar contaminados por Shigella flexneri, a chance dele contrair uma disenteria por Shigella flexneri é grande. E se o paciente viaja para o sul da África ou viaja para o sul da Ásia, como é o caso, por exemplo, de Bangladesh, onde o paciente viajou, as chances dele estar exposto não apenas a Shigella flexneri, mas principalmente a Shigella dysentery, que é a mais virulenta de todas, é muito grande. Então, significa o quê? Que o paciente vai estar exposto, melhor, a pessoa, né? A pessoa vai estar exposta a um micro-organismo diferente, que ela não tem costume de estar exposta, que não tem imunidade suficiente. E ainda por cima, esse micro-organismo, ele é mais virulento do que ele está acostumado.
a chance dele adquirir uma infecção intestinal e essa infecção ser extremamente grave, com risco de morte, é muito grande. Por isso, a depender das regiões onde aquelas pessoas viajam, elas precisam ter alguns cuidados com alguma antecedência. Como é que a Shigella causa a cólica? Como é que a Shigella causa a disenteria, a diarreia com sangue? Como são esses mecanismos fisiopatológicos? Então, nós temos aqui a Shigella. A Shigella, ela penetra na mucosa intestinal não através das células epiteliais, mas ela penetra através de uma célula especial chamada de célula M. Ela penetra na célula M, então o nosso primeiro passo é a invasão da Shigella na célula M. Essa Shigella vem através de quê? De alimentos contaminados, vem através de líquidos contaminados. Ela penetra na mucosa intestinal, invade a célula M. Quando ela chega na submucosa, na região abaixo da mucosa, na região abaixo da célula epitelial, ela vai encontrar macrófagos. Excelente! Os macrófagos vão defender com a imunidade inata, vão destruir essa Shigella. Não, muito pelo contrário. O macrófago ele vai tentar fagocitar, o macrófago vai tentar produzir uma lise através do seu fagossomo, mas o que vai acontecer é que ele não vai conseguir destruir a Shigella dessa forma. E o que vai acontecer é que esse macrófago ele vai entrar em apoptose. E ao entrar em apoptose, a Shigella consegue escapar não mais para uma célula M, mas agora para uma célula epitelial. E aí sim, o macrófago invade a célula epitelial, causando infecção intestinal. Quando a Shigella invade a célula epitelial, claro que a Shigella vai se multiplicar a todo custo. Só que um fator vai ser diferencial para essa infecção acontecer, para essa infecção ser bem sucedida, é que quando o macrófago ele entrou em apoptose, ele liberou não apenas a Shigella, mas ele liberou uma chuva de citocinas, representadas aqui pela interleucina 1, e essa liberação de citocinas vai promover a transmigração de polimorfos nucleares. Essas células elas vão se inserir entre uma célula epitelial e outra. Elas vão quebrar o tight junction das células. Elas vão facilitar a entrada de novas bactérias por essas tight junctions. Então, a infecção ela não vai depender mais apenas da célula M, que é um quantitativo muito menor. Ela agora vai conseguir penetrar pelos espaços entre uma célula epitelial e outra. Essa entrada da Shigella vai fazer com que a Shigella consiga se multiplicar muito mais intensamente, com uma grande quantidade de micro-organismos entrando na célula epitelial, se multiplicando. E além disso, a Shigella ela consegue se adaptar de uma forma tal que ela vai conseguir utilizar a actina, a proteína actina, que está distribuída no citoplasma da célula epitelial, ela vai utilizar e vai formar uma estrutura muito parecida com um flagelo, para que ela consiga se movimentar muito mais rapidamente, dando uma dinâmica para a infecção muito maior. A Shigella se multiplica, a Shigella cresce até a destruição da célula epitelial. Até que essa célula epitelial ela é morta, destruída e vai liberar todo o seu fluido. Então, nós temos uma célula epitelial a menos. Isso acontece com uma faixa da mucosa intestinal muito grande. Essa célula epitelial sendo destruída, sendo liberada, os fluidos que vão tornar as fezes diarreicas, o sangue que irrigava essas células epiteliais, tudo isso é perdido. Uma imagem mais ou menos parecida com essa, onde nós temos toda uma perda de células epiteliais, muita cólica, porque nós temos filetes nervosos ligados a essas células, muito sangue, porque nós temos uma irrigação sanguínea dessas células,
e muito líquido, porque nós temos o líquido contido nas células, os fluidos das células sendo perdidos também. Então vejam quanta coisa está associada com a destruição da célula epitelial. Então o período de incubação para uma shigellose é de 1 a 4 dias. Desde o momento em que o paciente ele entra em contato com o micro-organismo chegou na mucosa intestinal, ele leva de 1 a 4 dias para que o paciente comece a experimentar os sintomas. Inicialmente, essa diarreia é uma diarreia aquosa, porque o paciente está perdendo as células, está perdendo os fluidos, mas posteriormente, ao atingir as camadas mais inferiores da mucosa e até a submucosa, nós temos a disenteria, a perda de sangue também. Associada à dor abdominal, a cólica, vejam só, gente, nós estamos perdendo células. Nós estamos perdendo células que estão inervadas com filetes nervosos sensitivos. A dor é tremenda. O paciente ele reage com tenesmo. Existe a vontade de defecar, mas existe uma certa contração, existe uma certa diminuição do peristaltismo intestinal, até para reduzir a perda de líquidos associada ao tenesmo. O organismo ele reage com a febre, de modo que o paciente ele tem a noção de que algo está acontecendo de muito grave com o organismo e que ele precisa de uma mensagem, essa mensagem é a febre, de que uma providência precise ser tomada. Na maioria dos casos, os sintomas são resolvidos em 5 a 7 dias. 5 dias no mínimo, 7 dias no máximo. Mas 5 a 7 dias, nessa situação, a depender do paciente, da idade do paciente, do quadro geral de imunidade do paciente, essa pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em populações de alto risco, imunodeprimidos, olha os idosos, do nosso caso clínico era um idoso, também crianças com menos de 5 anos, a perda de líquidos e de eletrólitos pode levar à desidratação e possível morte. Então, esse paciente precisa ser reidratado imediatamente. Na grande maioria das vezes, o paciente precisa ser tratado com antibiótico terapia urgente para combater o mais rapidamente essa infecção, para reduzir o tempo de infecção e o paciente não ter tanta perda nem de sangue nem de líquidos. Que tratamento empírico poderia ser implementado no caso de IMT? Mas antes de responder essa pergunta, eu já vou perguntar para você, caro aluno, essa aula está trazendo um conteúdo que é relevante para o seu contexto? Você consegue já avaliar se o que eu trouxe até agora já conseguiu adicionar o que você já sabe? Algo que você não sabia ainda? Se essas respostas forem sim, eu já acho que você poderia dar um like nesse vídeo. Quando você dá um like no vídeo, quando você diz que gosta de um vídeo, o YouTube ele espalha esse vídeo para mais pessoas. Mais pessoas podem ser beneficiadas, sejam elas profissionais da saúde, sejam elas pacientes. E eu imagino que essa possa ser uma atitude muito louvável da sua parte. E se você está gostando dessa série de aulas, se você é um aluno aplicado, que gosta da farmacologia, em que o seu ambiente de trabalho, que o seu futuro, há necessidade de saber bastante farmacologia, já aproveita e se inscreve no canal. Nós temos quase 500 vídeos disponíveis de forma gratuita sobre farmacologia em diversos aspectos. Estamos fazendo séries semanais sobre a história da farmacologia, sobre o uso de fármacos em situações de doença. Então imagine que todos esses vídeos, todos esses conteúdos podem fazer sentido para você. E se fizer sentido para você, aproveita esse momento que deu uma paradinha e já se inscreve no canal também. Então vamos responder essa pergunta. Tratamento empírico poderia ser implementado no caso de IMT. O que é o tratamento empírico?
Paciente está com a shigelose. Qual seria o procedimento imediato? Coletar a amostra, no caso a amostra de fezes, enviar para um laboratório para ele fazer um teste chamado de coprocultura, onde eu vou promover o crescimento de micro-organismos no meio de cultura apropriado, onde eu vou fazer testes bioquímicos para identificar qual é o micro-organismo naquela amostra de fezes que tem um potencial grande de estar causando a infecção, e também vou identificar quais são os antibióticos mais prováveis do painel de antibióticos usado para as infecções intestinais que possam ser utilizados com um risco mínimo de resistência bacteriana. É isso que eu vou fazer. Só que vocês há de convir de que isso vai levar tempo. Esse crescimento bacteriano, os testes de laboratório, depois a avaliação da antibiótico terapia, vai levar tempo. E o paciente, o que ele menos tem é tempo. Então, muitas vezes, há necessidade de iniciar um tratamento com antibióticos mesmo sem resultado nenhum. É o que a gente chama de tratamento empírico. Então, que tratamento empírico poderia ser utilizado? O algoritmo para tratamento da disenteria por Shigella diz o seguinte: primeiro, claro, precisa de um diagnóstico, confirmar o diagnóstico por meio de exames laboratoriais, como a cultura de fezes, teste de sensibilidade a antibióticos, foi o que eu acabei de falar. Só que esse diagnóstico ele pode ser posterior. A gente precisa tratar o paciente. A gente precisa primeiro avaliar qual a gravidade do paciente. A gravidade da disenteria deve ser avaliada para determinar se o paciente precisa fazer o tratamento internado em um hospital ou se ele pode ser tratado com antibióticos por via oral na sua própria residência. Na grande maioria das vezes, o paciente chega ao atendimento com muita desidratação. Então, desidratação, ou seja, terapia de reidratação oral, é a primeira providência. É ali, muitas vezes, onde a gente salva a vida do paciente. Administrar a solução de reidratação oral, ou se a desidratação não for leve, for uma desidratação grave, uma reidratação endovenosa. Essa reidratação, muitas vezes, é quem vai dar vida novamente ao paciente, vai fortalecer o paciente para que ele sobreviva. Antibiótico terapia vai entrar também, mas a reidratação oral, a terapia de reidratação oral, ela precisa ser urgente. Antibiótico terapia. Quais são os antibióticos recomendados para tratar a disenteria causada por Shigella? Nós temos aqui ciprofloxacino, uma quinolona. Nós temos aqui azitromicina, um macrolídeo. E nós temos também trimetroprima, sulfametoxazol. Nós vamos ver mais à frente os motivos pelos quais esses antibióticos são os melhores antibióticos para tratamento empírico. Claro, esse paciente vai tratar com antibiótico, mas ele vai precisar também de acompanhamento. Avaliar a eficácia do tratamento, monitorar também a ocorrência de complicações. No começo dessa aula eu falei que existe uma tal de síndrome hemolítica urêmica associada a Shigella, não só associada a Shigella. A gente vai ver que está associada também a E. coli enterotoxigênica. Ambas produzem uma toxina chamada Shiga. Essa toxina é responsável por essa complicação. Tratar a infecção para reduzir o número de bactérias é essencial para a sobrevivência do paciente com Shigellose. Mas tratar com antibióticos que vai destruir a bactéria de uma forma disseminada pode também complicar liberando uma quantidade excessiva de toxina Shiga, que pode trazer essa complicação da síndrome hemolítica urêmica. Então, a gente precisa sempre ponderar necessidade de tratar com antibióticos, mas precisa de acompanhamento se o tratamento está sendo eficaz e se esse tratamento não está trazendo complicações.
E, claro, depois que o paciente se recuperar, nós temos a prevenção. Na verdade, essa prevenção, ela poderia ser a primeira atitude a ser tomada, mas normalmente não é. Se normalmente não é e o paciente já teve a infecção, ela deve ser uma atitude de orientação, prevenção de uma nova disenteria por Shigella, através de medidas de higiene pessoal e ambiental, a seleção de alimentos e de líquidos. Quando o paciente for viajar para uma região que ele possa estar exposto a um micro-organismo que ele não está acostumado, ele precisa ter um cuidado maior ainda. Tratamento antibiótico da disenteria por Shigella, a gente viu que existem vários. Mas a gente pode dividir isso em linhas. Qual é a prioridade? Qual antibiótico de primeira linha? Qual antibiótico de segunda linha? O antibiótico de primeira linha, ou os antibióticos de primeira linha, é a azitromicina, a ceftriaxona. A azitromicina é um macrolídeo, a ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração, e o ciprofloxacino, que é uma quinolona. A gente pode dividir o tratamento para crianças ou o tratamento para adultos. Os dois vão tratar com esses 3 antibióticos. Criança utiliza 10 mg por quilo por dia de azitromicina. Essa administração ela vai ser uma vez ao dia e o tratamento vai durar aproximadamente 5 dias. Vejam que o tratamento com azitromicina ele é muito prático. Quando a gente simplifica a posologia, uma administração ao dia por um período curto de 5 dias, isso dá uma praticidade para o tratamento que ele facilita a eficácia da conclusão desse tratamento. Quando a gente pensa em ceftriaxona, a gente tem uma complicação a mais. Ceftriaxona não existe na forma oral, apenas na forma parenteral. A dose vai ser 50 mg por quilo por dia, uma vez ao dia também, mas por via intramuscular ou endovenosa. O tratamento pode ser de 5 dias, mas pode ser o mais curto por 3 dias, a depender da gravidade do paciente. E se o paciente vai utilizar ciprofloxacino, 15 mg por quilo por dia, e aí nós temos uma posologia diferente, são 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, mas um tratamento mais curto, por 3 dias aproximadamente. Para adulto, o tratamento vai ser com comprimido, azitromicina 500 mg uma vez ao dia, também um tratamento de 5 dias, e ciprofloxacino 500 mg 2 vezes ao dia, um tratamento por 3 dias. Veja que aqui nós não temos o uso de ceftriaxona. Então, ceftriaxona é a primeira linha para tratamento da disenteria por Shigella apenas em criança. Mas crianças e adultos podem utilizar tanto a azitromicina como utilizar ciprofloxacino. E a segunda linha de tratamento para shigelose, o que é que vem na segunda linha? Vem sulfametoxazol com trimetroprima e o ácido nalidíxico também. São dois antibióticos utilizados quando a primeira linha não funciona ou quando o paciente apresenta alguma contraindicação dos antibióticos da primeira linha. Também nós temos a diferença entre crianças e adultos com relação à dosagem. Sulfametoxazol com trimetroprima, a dose é de 50 mg por quilo por dia. O tratamento é de 12 em 12 horas e o tratamento dura 5 dias aproximadamente. E o ácido nalidíxico, 60 mg por quilo por dia. Veja que a posologia é bem mais intensa, de 6 em 6 horas, ou seja, 4 vezes ao dia. E o tratamento também vai durar 5 dias. Para adultos, o tratamento da sulfametoxazol com trimetroprima é 800 mg de sulfametoxazol e 160 mg de trimetroprima, também de 12 em 12 horas, também 5 dias é o tratamento com esse antibiótico. E o ácido nalidíxico é 1 grama de 8 em 8 horas por 5 dias seguidos, se nós considerarmos o tratamento em adultos. E por que esses antibióticos são os antibióticos de escolha, primeira linha e segunda linha, para tratar as infecções por Shigella disenteria?
Se nós olharmos essa imagem mostra o quê? Ela mostra diversas cepas de Shigella dysentery. Ela mostra diversos períodos onde esse estudo foi realizado e mostra também um padrão de cores de resistência a esses antibióticos. Foram testados vários antibióticos, cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona, aminoglicosídeos, antibióticos beta-lactâmicos, penicilina, por exemplo, macrolídeos, cloranfenicol, quinolonas, como ciprofloxacino, sulfonamidas, como sulfametoxazol com trimetroprima, tetraciclina e o trimetoprim, que é associado a sulfonamida ou sulfametoxazol. E o que é que nós podemos observar? Nós temos tratamento de primeira linha, que é esse marcado aí de verde, né, com contorno verde. E claramente nós podemos observar que existe uma menor resistência, menor possibilidade. Os estudos têm mostrado que menor incidência de cepas resistentes a esses antibióticos. Por isso, eles permanecem como antibióticos de primeira linha, principalmente cefalosporina de terceira geração. Veja que cefalosporina de terceira geração, na grande maioria das vezes, apresenta baixíssima resistência. Nós temos aqui algumas cores mais roxas com essas duas cepas, principalmente mais recentemente, nos dois estudos mais recentes. Quando nós observamos os macrolídeos, nós temos algum nível de resistência aqui e aqui, e para essa cepa, sim, nós temos um nível de resistência que vem se elevando bastante, inclusive no estudo mais recente, mostrando uma elevada incidência de cepas resistentes para essa LIN1. Então, para essa, se a cepa encontrada na infecção intestinal para o paciente foi essa LIN1, macrolídeos, azitromicina, ela não é a melhor escolha. Quinolonas, nós apresentamos um padrão de resistência um pouco maior. E isso é justificável pelo fato que a quinolona vem sendo utilizada há muito mais tempo para infecção intestinal. Mas vejam que, de certa forma, comparado aos outros antibióticos, o padrão de resistência para cefalosporina de terceira geração, macrolídeos e quinolonas é inferior aos demais antibióticos. Por isso, eles são antibióticos de primeira linha. Comparando aqui os de segunda linha, nós temos sulfametoxazol e trimetroprima principalmente, e nós temos o ácido nalidíxico, que é uma quinolona de primeira geração. Então, nessas situações, nós temos um padrão de resistência, principalmente sulfametoxazol com trimetroprima, muito maior. Eles entram quando os de primeira linha falharem ou quando o paciente tiver alguma restrição, alguma contraindicação aos antibióticos de primeira linha. Loperamida. Todo mundo, ou muita gente, conhece loperamida, que é um antidiarreico. A loperamida é utilizada muitas vezes quando o paciente quer inibir, quer diminuir, quer restringir o número de evacuações. Quando o paciente está extremamente desidratado, reduzir o número de evacuações também pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas nós vamos ver que existe em algumas situações que a loperamida ela não deve ser utilizada. E aí eu coloquei uma pergunta: loperamida deve ser iniciada em pacientes com disenteria, como é o caso do paciente desse caso clínico? Vamos entender como é que age a loperamida. A loperamida foi administrada, está aqui no intestino, foi absorvida, caiu na corrente sanguínea. A loperamida ela é um opioide, mas ela é um opioide que não atravessa a barreira hematoencefálica. Se ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ela não produz os efeitos que normalmente os opioides produzem a nível central. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. A ação da loperamida vai ser nos receptores intestinais, nos receptores opioides intestinais, principalmente do plexo mioentérico.
Quando ela chega no plexo mioentérico, a loperamida, ela age produzindo a secreção de neurotransmissores inibitórios. O que é que esses neurotransmissores inibitórios vão fazer? No músculo liso intestinal, vai diminuir a contração. O peristaltismo, que estava muito intenso, muito maior, a gente viu no episódio 3 sobre diarreia, que o paciente que tem diarreia tem um peristaltismo muito acelerado. A quantidade de líquidos que ele perde, a quantidade de fezes diarreicas, liquefeitas que ele perde, está muito relacionada a esse peristaltismo muito acelerado. A loperamida vem para reduzir esse peristaltismo, para fazer com que haja uma lentidão no trânsito intestinal, para que o paciente perca menos líquido e perca menos fezes também. Essa é a lógica, essa é a forma como a loperamida vai agir. Quando a loperamida diminui o peristaltismo, nós estamos dizendo que ela é extremamente útil na diarreia aquosa. E por que ela é extremamente útil na diarreia aquosa? Porque na diarreia aquosa, quando o micro-organismo, seja ele um extracelular ou seja ele um intracelular como a Shigella, vai promover a perda da tight junction, como nós vimos, vai também promover a entrada das aquaporinas. Então, mesmo que no intestino nós tivermos uma grande quantidade de água, como nós temos, o trânsito intestinal ele é tão intenso, ele é tão acelerado, nós temos na superfície do intestino tão poucas aquaporinas que mesmo a quantidade de água sendo imensa, essa água ela não vai ser absorvida e nós temos a perda muito grande de água, o que causa desidratação. Então, se estivermos falando de diarreia aquosa, utilizar loperamida para reduzir o trânsito intestinal, para que mesmo nessa situação que as aquaporinas estão em níveis, em densidade diminuída, nós podemos minimizar as perdas de líquido. Nessa situação ela é excelente. E aí vem a pergunta, vem uma afirmativa e na sequência uma pergunta. Então usar loperamida é fundamental para reduzir a perda de líquido, certo? Sim, certo. Se nós estivermos falando de uma diarreia aquosa, ela é muito importante. Mas quando nós estamos falando de uma diarreia infecciosa, principalmente disentérica, com perda de sangue, com invasão de mucosa, com risco de vida, usar loperamida apenas vai promover o adiamento da eliminação do patógeno. O patógeno, claro, o paciente está perdendo líquido e sangue, mas junto com líquido e com sangue, ele está perdendo também patógeno, está eliminando o patógeno. Por isso que a diarreia ela não é eterna, por isso que a diarreia ela dura ali 5 a 7 dias aproximadamente resolvida, porque o patógeno vai diminuir gradativamente. Quando se usa loperamida, vai promover o quê? O adiamento desse patógeno no trato intestinal. Isso pode piorar a gravidade da doença. O patógeno vai ficar retido. Mais tempo de infecção pode causar um agravamento dessa diarreia. Então, correto é usar a loperamida associado ao antibiótico. A combinação, por exemplo, de ciprofloxacino com loperamida não prolongou a febre do paciente. Em vez disso, a combinação ela fez o quê? Diminuiu a frequência das evacuações, fundamental para diminuir a desidratação, e reduziu a duração da diarreia, porque o antibiótico estava agindo ali no agente infeccioso, na Shigella, por exemplo. Caso clínico 3. WD e BD são pessoas saudáveis, eles têm 23 anos cada um, estão planejando suas férias há 2 semanas pela América Central. Então, nós temos 2 pessoas jovens que estão planejando viajar de férias por 2 semanas e escolheram como destino América Central. No dia da chegada, ambos comem frutas frescas, legumes de vendedores ambulantes, sem saber qual é a origem desses alimentos. No segundo dia de férias, um deles, o WD, notou
em 2 a 3 ocasiões, fezes do tipo aquosas, sem sangue e sem outros sintomas gastrointestinais. Já BD não teve a mesma sorte. BD tinha uma susceptibilidade maior, sentiu-se febril, teve de 6 a 7 evacuações e essas evacuações elas eram sanguinolentas. Ok. Vamos entender o que é essa diarreia que a gente chama de diarreia do viajante. A gente já falou dela no começo dessa aula, quando eu expliquei que algumas pessoas que estão expostas a micro-organismos em seus países, quando viajam e se alimentam e bebem líquidos naqueles países, podem estar expostos a outros micro-organismos que não tinham aquele costume. Então, diarreia do viajante é 3 ou mais evacuações por dia, essa é a definição, com pelo menos um sintoma de infecção. Ter 3 ou mais evacuações por dia não necessariamente significa uma infecção. Às vezes, o paciente tem 3 ou mais evacuações por dia por N motivos. Pode inclusive ser alimentar, mas não necessariamente relacionado à infecção. Quais são os sinais de infecção? Cólica, náusea, vômito, febre, urgência fecal, tenesmo ou sangue nas fezes. 3 ou mais evacuações com pelo menos um sinal de infecção dentro de 24 a 48 horas depois que chegou ao destino, isso é sinal de diarreia do viajante. Quais são os fatores de risco para a diarreia do viajante? Os fatores de risco estão relacionados, claro, ao próprio destino, estão relacionados ao consumo de alimentos. Quais são os destinos que têm maior risco? Quais são os alimentos que aumentam o risco do paciente ter uma diarreia do viajante? Destino, África, principalmente relacionado com o quê? Água não engarrafada e cubos de gelo. É a principal fonte de alimentos consumidos na África que está relacionado com a diarreia do viajante. América do Sul e América Central, onde os nossos pacientes do caso clínico está muito associado ao consumo de leite não fervido. Oriente Médio está relacionado com frutas e verduras. E o Sul e o Sudeste Asiático está muito relacionado com alimentos não cozidos. Então, o local em que o paciente vai viajar e o alimento relacionado com a diarreia do viajante, esse pode ser um caminho para que o paciente, para que aquela pessoa possa evitar e gerar um cuidado extra para que não adquira a diarreia do viajante. Etiologia da diarreia do viajante. Quais são os locais e quais são os micro-organismos muito associados com diarreia do viajante? Quando nós olhamos para essa imagem e para os gráficos associados aos micro-organismos, nós podemos ver o seguinte: o gráfico azul significa E. coli enteropatogênica, o gráfico vermelho significa E. coli enteroagressora, o gráfico verde, a E. coli enterotoxigênica, a gente já pode ver uma grande distribuição dessa E. coli. O gráfico roxo significa Campylobacter, o azul, patógeno positivo, ou seja, qualquer patógeno, e o gráfico laranja, múltiplos patógenos. Interpretando isso aí, nós podemos ver o seguinte: E. coli enterotoxigênica. Quais são os principais locais de risco? América Latina. Nós podemos ver aqui América Latina como um todo. Nós podemos ver também Caribe. Nós podemos ver boa parte da África. E nós podemos ver também o sul da Ásia. São os principais locais onde a E. coli enterotoxigênica está envolvida com a diarreia do viajante. Um paciente que sai aqui do Brasil, ele já tem contato com
com E. coli enterotoxigênica. Se ele viaja para a América Central, se ele viaja para determinadas regiões da África, essa bactéria já é uma bactéria mais comum dele entrar em contato. Já um paciente, uma pessoa dos Estados Unidos, norte-americano, se ele viaja para a América Central, existe uma susceptibilidade maior para que esse paciente desenvolva a diarreia do viajante causada pela E. coli enterotoxigênica. Quando nós olhamos para a América Latina, o risco de transmissão associada à diarreia do viajante pela E. coli enterotoxigênica é um dos mais baixos do mundo, quando a gente compara outros locais, como por exemplo o oeste da África, quando nós comparamos ao leste da África, que é um percentual ainda maior, quando nós comparamos o sul da Ásia e quando nós comparamos o sudeste da Ásia. Ou seja, existem mesmo pessoas de países onde a incidência pela E. coli enterotoxigênica for baixa, existem locais onde o potencial de adquirir a diarreia do viajante por esse micro-organismo é ainda maior. Então, essa distribuição ela não é igual no mundo. Vamos considerar agora um outro micro-organismo, Campylobacter, disenteria com febre relacionada a viagens para o sudeste asiático, o sul da Ásia e o norte da África. Campylobacter está nessa cor roxa. América Latina não apresenta infecção, pelo menos incidência digna de nota, uma incidência que seja clinicamente importante para se colocar nesse gráfico. Mas quando nós olhamos para o oeste da África, os níveis são muito baixos também de Campylobacter. Então, onde de fato é importante a infecção pelo Campylobacter? Na Ásia, no sul da Ásia e no sudeste da Ásia. A África apresenta Campylobacter? Apresenta, mas os níveis também são relativamente pequenos comparado à Ásia. Então, o principal local onde a infecção é importante pelo Campylobacter para causar diarreia do viajante é a Ásia, seja ela no sudeste, seja no sul da Ásia. Campylobacter é E. coli enterotoxigênica, causa diarreia do viajante por bactérias, por vírus, norovírus e rotavírus. Causam diarreia aquosa relacionada a viagens principalmente em cruzeiros. Então, não existe um país específico para transmissão de rotavírus, para transmissão de norovírus. Cruzeiros é o principal local de infecção para esses vírus. E por protozoários, Giardia lamblia e Cryptosporídeo, é uma diarreia que também não existe um local definido, muito comum, mas é uma diarreia considerada persistente. E. coli enterotoxigênica, Campylobacter, norovírus, rotavírus, são infecções agudas, infecções que duram no máximo 4 semanas. Passou de 4 semanas, essa diarreia é persistente e ela normalmente vai ser causada por um protozoário, Giardia lamblia, ou pode ser causada também por fungo, o Cryptosporidium. Que abordagem geral deve tomar os nossos 2 pacientes, WD e também BD, para controle dessa diarreia? Primeiro, a gente precisa considerar que essa abordagem ela tem que começar antes da viagem. Claro, se o paciente não fez nenhuma prevenção para não adquirir essa infecção durante a viagem, a abordagem ela vai ter que acontecer durante a viagem. E se não houver resolutividade completa durante a viagem, ela precisa acontecer também após a viagem. Então, quais são as atitudes que devem ser recomendadas para o paciente, para aquela pessoa que vai viajar para não adquirir a diarreia do viajante? Primeiro, definir para o viajante o que é diarreia do viajante, classificação de gravidade, isso entra na classificação de orientações. A importância da reidratação oral através da ingestão de líquidos, da solução de reidratação oral para todos que tiverem diarreia. Isso muitas vezes também vai ser a diferença entre a vida e a morte. Informações sobre a eficácia do tratamento para a diarreia do viajante e o risco de viagem, além do uso e aquisição de bactérias multiresistentes.
a depender do destino, todas essas orientações elas devem ser dadas. Isso é do ponto de vista da orientação. E do ponto de vista da execução, fornecer medicamentos de tratamento empírico conforme indicado pelo itinerário e recomendar acompanhamento de doenças durante e após a viagem também. O paciente viajou, não tomou essas medidas, ou mesmo tomando essas medidas, o paciente adquiriu a doença. Se essa infecção ela for leve, e o que é considerado uma diarreia leve, diarreia tolerável, não angustiante e que não interfere nas atividades planejadas. Nesse caso, como ela é aquosa, usar loperamida ou subsalicilato de bismuto, antidiarreico, apenas para reduzir a desidratação, apenas para reduzir as perdas de líquidos e as perdas nas fezes também, além dos íons, claro, que vem junto com as fezes. Se a diarreia ela é considerada moderada, já é uma diarreia angustiante, já interfere nas atividades planejadas, mas de forma moderada, pode-se utilizar antibióticos. Pode, o verbo pode, não é obrigatório, mas pode-se utilizar antibióticos ou pode utilizar loperamida ou uma terapia combinada. Vai depender muito da velocidade de resolutividade, do padrão de imunidade que o paciente tem, da gravidade em que a infecção está desenvolvendo, da progressão da doença. Mas se a diarreia ela é severa, incapacitante, que impede as atividades planejadas de uma forma contínua e progressiva, a gente tem que considerar se a diarreia ela é simplesmente aquosa, usar antibióticos sozinho ou usar antibiótico associado à loperamida. Se é uma disenteria, esquece a loperamida, usar apenas antibióticos. O paciente vai fazer isso durante a viagem. Após a viagem, ele vai precisar procurar atendimento se os sintomas não melhorarem em 48 horas de terapia ou se não houver resolutividade de 7 a 10 dias que ele está fazendo o tratamento. Vejam que aqui nós temos um procedimento que vai depender da gravidade dessa infecção. Então, baseado na severidade dos sintomas, o que é que os nossos dois pacientes, WD e BD, eles devem usar especificamente? Vamos considerar a diarreia deles, leve, moderada ou severa, para pensar qual vai ser o procedimento. Primeiro, WD, no segundo dia de férias, notou em 2 a 3 ocasiões fezes aquosas, sem sangue e sem outros sintomas gastrointestinais. Enquanto que BD sentiu-se febril, teve de 6 a 7 evacuações com sangue. Se nós pudéssemos classificar, eu classificaria como a diarreia de WD como moderada e a de BD como uma disenteria severa. Então, para WD, pode-se até utilizar antibiótico, mas dependendo da gravidade como WD estiver sentindo, pode-se utilizar apenas loperamida ou até uma associação. Mas no caso de BD, como ele tem uma disenteria e essa disenteria parece ser severa, ele precisa usar antibióticos sozinhos. E que antibióticos ele vai utilizar? Os antibióticos disponíveis de forma empírica para tratamento da E. coli enterotoxigênica é azitromicina. Vejam que tem uma observação aqui, na verdade, 2 observações, B e C. B significa o seguinte: usar empiricamente como primeira linha se o paciente estiver viajando para o sudeste da Ásia, para a Índia, porque precisa se cobrir Campylobacter. Lembra-se que Campylobacter é uma bactéria muito comum na Ásia. Então, deve-se utilizar a azitromicina porque essa bactéria normalmente é resistente a fluoroquinolonas. Ou outras áreas, se houver suspeita de E. coli enterotoxigênica ou Campylobacter que sejam resistentes também a fluoroquinolonas, deve-se utilizar a azitromicina. A azitromicina como? Pode ser 1 grama, dose única, ou 1 grama dividido, nós temos uma observação D. A observação D diz o seguinte: se os sintomas não forem resolvidos em 24 horas, continuar com a dose diária por 3 dias.
não apenas dose única. Se a dose única não foi suficiente, essa dose ela vai continuar por 3 dias e vai se transformar em uma dose repetida e não apenas uma dose única. O tratamento pode ser também com 500 mg de azitromicina, também em dose única ou também por 3 dias de tratamento. Levofloxacino, a quinolona levofloxacino, lembrando que levofloxacino é uma quinolona, é uma fluoroquinolona. Se o paciente está viajando para a Ásia ou para a Índia, onde tem Campylobacter, deve fugir de quinolona, usar azitromicina. Mas se não for para esses destinos, levofloxacino 500 mg, dose única também observação de que se os sintomas persistirem, não vai ser dose única, vai ser por 3 dias pelo menos, ou até 3 dias de tratamento, como eu havia falado. Ciprofloxacino é outra quinolona, 750 mg, dose única, se persistir, 3 dias de tratamento. 500 mg, aí sim o tratamento vai ser por 3 dias. Ofloxacino, o tratamento vai ser com 400 mg, dose única, ou 3 dias de tratamento. E nós temos também a rifaximina, tem uma observação, não usar se houver suspeita de Campylobacter, se houver suspeita de Salmonella, se houver suspeita de Shigella ou outro agente causador de diarreia invasiva, porque rifaximina não vai ter uma eficácia terapêutica melhor do que as quinolonas e os macrolídeos também. Quando é que se utiliza rifaximina, então? Quando nós queremos atingir a segurança. É um antibiótico que tem melhor perfil de segurança dentre todos esses. Mas nós podemos observar aqui um padrão. A azitromicina vai ser o antibiótico preferível se o paciente estiver viajando para a Ásia, e as quinolonas vão ser o antibiótico preferido para outras regiões do mundo se o paciente estiver fazendo tratamento em dose única e não houver resolutividade do quadro infeccioso. Esse tratamento ele vai persistir por pelo menos mais 3 dias. E chegamos ao fim da nossa primeira parte da aula aliviando a diarreia infecciosa. Nós teremos a segunda parte. Na segunda parte, nós falaremos sobre o tratamento da diarreia que tem aquela complicação que eu havia falado, a síndrome hemolítica urêmica. Também falaremos sobre uma diarreia muito específica causada pelo uso de antibióticos e como nós resolveremos repondo a flora normalmente. Então não percam a segunda parte da aula aliviando a diarreia infecciosa. Teremos muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui essa aula. E se você ainda não for inscrito, aproveite esse momento, já se inscreve no canal. E se você gostou dessa aula, compartilha também com os seus colegas. Muito obrigado e até a segunda parte da aula, aliviando a diarreia infecciosa.